Bom dia, que bom ter você aqui mais uma vez na nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Para você que está chegando aí a primeira vez, estamos na aula 5. E hoje a gente vai ministrar dos capítulos 8, versículo 2, até o 11, no versículo 19. Na semana passada, nós ministramos no capítulo 6 a 8, e nós falamos dos 7 selos. Então você que assistiu a aula, você deve estar se lembrando disso. E nós falamos ali que os 7 selos se remetem à perseguição do mundo à igreja. E do 6º selo para o 7º selo, houve um intervalo ali de tempo, onde houve um silêncio. E nós esclarecemos o que seria esse silêncio, que seria possivelmente para que as orações dos santos subissem até Deus, ou então uma expectação do julgamento de Deus em resposta às orações da igreja. E hoje nós vamos dar continuidade falando das 7 trombetas. Então, acompanhe aí conosco. Antes da gente entrar na aula propriamente dita, para você que gosta de estudar teologia, eu queria apresentar alguns manuais aqui para você. Esse aqui é o Manual de Teologia Sistemática de Millard Erickson, muito bom, bem fácil de estudar. Temos também aqui o Manual de Teologia do N. Gruden, né? Também muito bom, muito fácil de entender. E temos esse manual, que é o estudo do Antigo Testamento no Novo Testamento, de Birley e Carson. Então, você pode, se você quiser se aprofundar mais, buscar, né? Nós temos bastante literatura aí para você ler. Se você também tem interesse de fazer teologia, o pastor Paulo está aí à disposição, ele pode te orientar e te dar aí o caminho das pedras para você cursar o nosso curso de teologia aqui na nossa extensão, tá bom? Antes da gente começar a nossa aula, eu queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa. A gente vai orar agora, pedindo que Deus nos dê direção nessa aula e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, tá bom? Feche seus olhos aí e vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por mais esse dia de vida que tu nos deste. Te louvamos, Pai, por esse estudo do livro do Apocalipse, a revelação, e por tudo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que possamos, Pai, abrir os nossos olhos para essa realidade espiritual, para esses tempos que estão chegando, e que nós, como igreja, estejamos preparados. E que todas as pessoas, Pai, que estão nos assistindo, se alguma delas, Pai, ainda não tem a certeza da sua salvação, se ainda não entregou a sua vida para Jesus, que a Tua palavra ministrada hoje possa levá-la a essa decisão tão importante na sua vida. Porque o livro de Apocalipse, Pai, nos traz uma esperança, que um dia a Tua igreja reinará contigo. Então, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, e que essa palavra esteja entrando, Pai, penetrando nas nossas mentes, no nosso coração, nos trazendo paz e alegria nesse futuro, Pai, que é um futuro maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Fica conosco, Pai, é que eu te peço, e abençoa cada lar, Pai, de cada pessoa que está nos assistindo. É que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, nós estamos aí no capítulo 8, se você tiver aí com a sua Bíblia ou o seu dispositivo, você pode acessar. Nós vamos estudar hoje do capítulo 8, versículo 2, até o capítulo 11, versículo 19, tá bom? Então, para começar, nós vamos ler um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 8, do 1 ao 6. Você pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo, tá bom? Está projetado aí também na descrição do vídeo. Vai estar disponível para você aí os slides e também a apostila. E você pode, então, ver os textos bíblicos, né? Os detalhes estão todos aí na apostila, tá bom? Vamos fazer a leitura, então, do capítulo 8, a partir do versículo 2. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, queridos, esse incensário, né, ele representa essa fumaça que sobe, a oração dos santos subindo.
E depois o anjo pega aquelas brasas do altar e lança sobre a terra, simbolizando o julgamento desse mundo que perseguiu a igreja, em resposta à oração dos santos. Então, a gente vê ali no versículo 5, né? Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, aí Deus agora começa a julgar esse mundo que perseguiu a sua igreja. Ok? E aí a gente vai começar, então, a entrar nas trombetas, né? Quando eles se preparam para tocar a primeira trombeta. Eu queria localizar você aí na linha do tempo, né, antes que a gente prossiga. Só fazendo uma consideração antes. As trombetas, né, você deve estar se perguntando, né, mas por que 7 trombetas? Né? Então, as trombetas, no contexto judaico, ela sempre teve um motivo bem conhecido, né, ou seja, motivos bem conhecidos para o judeu. Um deles, né, era um toque para reunir o povo. Isso está lá em Números 10, de 1 a 8. Né? Um outro era para avisar sobre guerra. Então, se alguém estivesse atacando Israel ou chamar o povo para a guerra, era um outro modo também usavam as trombetas. Né? Números 10, 9 vai falar sobre isso. E também para anunciar ocasiões especiais, Números 10, 10. Então, nesse caso nosso aqui, uma ocasião especial, onde Deus agora decide julgar tudo aquilo que a igreja passou, né? E nessa 7ª trombeta, a gente viu lá no 7º selo, né? Quando se abriu o 7º selo, então apareceram os anjos que receberiam ali as 7 trombetas, e agora então começa esse julgamento sobre a terra, tá bom? Aí voltando para a nossa linha do tempo ali, eu queria só te localizar na linha da história. Então, lá em Daniel 9, né, do 24 ao 27, nós temos uma profecia de Daniel falando sobre o tempo em que o ungido seria retirado da terra, né, que a gente entende ali como a morte de Cristo, e se passariam as 69 semanas. Né? Então, a gente vê aí na linha do tempo, nessa parte cinza aí, que 69 semanas já se passaram, né? São 483 anos, somado com essa ordem que ele fala, a partir da ordem de reconstruir Jerusalém. Essa ordem foi dada por Artaxerxes em 445 a.C. Então, somando essas 69 semanas, são 69 semanas de anos. Tá? Essa linguagem você vai entender lendo Levítico. Levítico 8, 25 vai falar sobre isso. Semanas de anos. Tá? Então, são semanas, em cada, o que seria dia é um ano. Então, uma semana, 7 anos. Então, nas primeiras 7 semanas que Daniel fala, é reconstruído o templo, não é dessa ordem que nós estamos falando, né? Foram 49 anos, aí tem um hiato de tempo, depois passam-se as 62 semanas, completando 69, e essa última semana que faltou se encaixa aí na linha do tempo, no tempo que nós estamos vivendo, né? Na era da igreja e ali na grande tribulação, que seriam aí os 7 anos, né, dos tempos finais, 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio. Então, se você estivesse perguntando, poxa, mas será que essas coisas vão acontecer quando? Falta muito tempo, pastor? Está aí, né? Você vê que na linha do tempo nós estamos vivendo esse tempo da era da igreja, e eu acredito que essas coisas não vão tardar. Tá? Lá em Mateus 24, 21, ele diz, porque nesse tempo, tempo da tribulação, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, queridos, nós temos a palavra na mão, nós podemos nos preparar para esse tempo, é um tempo glorioso para a igreja, não é um tempo de temor, para você ficar aterrorizado, pelo contrário, né, para encher o nosso coração de alegria, porque Jesus está voltando e nós temos a possibilidade de estar eternamente com Ele. Então, o meu desejo hoje é que o Espírito Santo de Deus esteja falando aí no seu coração, na sua casa, na sua família, para que você tome essa decisão firme, né, de entregar a sua vida para Jesus, porque isso garante para você a vida eterna. Né? Quando nós fazemos isso por meio de uma oração, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, de onde ninguém pode apagar. E hoje você pode ter essa certeza na sua vida. Amém? Vamos seguir então a primeira trombeta. Então a gente vai ler o texto aí, Apocalipse 8, versículo 7, vai dizer o seguinte. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue. E 1/3 da terra, 1/3 das florestas
e toda a relva verde foram queimados. Então, a primeira trombeta é tocada e essas 4 primeiras trombetas nós vamos ver que vai atingir diretamente o planeta Terra. Tá? Ela não vai ser direcionada ao homem, mas primeiro ao planeta, a Terra. E, por consequência, vai atingir o homem também. Então, essa primeira, nós vemos que 1/3 da vegetação foi danificada. Então, você pensa hoje que com essas queimadas, e aqui no Mato Grosso a gente sofre bastante com isso, né? Já tem trazido tanta calamidade para nós, para os animais, né? Para a plantação, para a alimentação. Você imagina nesse tempo onde essa catástrofe, né? Ela vai atingir a terra toda, né? 1/3 da terra, distribuída aí pelos países, vai sofrer, né? Com essa primeira trombeta, com esse primeiro julgamento. E isso vai gerar na terra mudança climática, falta de alimento, enfim, uma série de problemas, doenças, né, respiratórias e tantas outras coisas. Então, alguns comentaristas acreditam que é como se um cometa caísse na Terra, né, e atingisse aí as florestas, né, e 1/3 da mata fosse queimado, isso não só num país, né, mas distribuído entre os países. Uma coisa interessante, que quando você lê a história do povo de Israel saindo do Egito, quando Deus decide libertar o seu povo, ele envia 7 pragas. E aquele texto lá conta a história de um povo, mas também conta a história da redenção, ou seja, ele transcende a história do povo de Israel terreno. Ele se remete também para a igreja. E vocês vão ver que algumas daquelas pragas lá do Velho Testamento, elas são correlacionadas com essas aqui, desse período. Entendendo que aquela história real que foi contada no Velho Testamento é um tipo também da volta de Cristo, né, desse tempo do fim que nós estamos vivendo. Então, essa primeira trombeta equivale à 7ª praga, né, dizendo que houve saraiva, né, que é uma chuva de granizo. Então, a primeira praga que foi dada lá no Velho Testamento, no início, para começar a libertar o povo, corresponde a essa trombeta aqui. A primeira trombeta, a 7ª praga lá do Egito. Tá? Então, a gente, no decorrer dos toques das trombetas, você vai ver que algumas pragas se identificam com aquilo que aconteceu lá. Isso nos faz pensar que toda palavra ela está conectada. Então, às vezes, você lê o Velho Testamento e você tem dificuldade. Então, existe algo chamado linha escarlate, né, que é a linha vermelha, que ela percorre por toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. E essa linha é o sangue de Jesus. Então, toda vez que você estiver lendo a Bíblia, seja no Velho, seja no Novo, procure, naquele texto, procurar a figura de Cristo. Porque as histórias contadas no Velho Testamento são reais para o povo daquele momento, mas elas remetem a uma realidade espiritual maior, né, que é a figura de Cristo. Então, fique sempre atento a isso aí, tá bom? Então, a 1/3 parte da terra e das árvores foi queimada. Vai ser um tempo de julgamento, a terra vai começar a passar por problemas globais e não só pontuais. Hoje a gente vê uma queimada aqui, num país, uma coisa acontecendo ali, mas nesse tempo não, vai ser algo generalizado e as pessoas vão começar a sofrer as consequências de todo esse período, né, de perseguição à igreja, e agora, como resposta, Deus começa então a julgar a terra. Vamos conhecer a 2ª trombeta então. Leia aí na sua Bíblia, Apocalipse 8, do 8 ao 9. O 2º anjo tocou sua trombeta e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas. E 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu. Também foi destruído 1/3 dos navios. Então vejam, apesar dessas catástrofes estarem acontecendo na Terra, você pode pensar assim, nossa, vai estar o caos. Não, querido, Deus continua no controle. Você vê que Ele só autorizou que 1/3 da vegetação fosse destruída, e agora aqui, né, esse cometa, vamos dizer assim, meteoro que cai no mar, ele vai atingir apenas 1/3, né? Vai ser nos oceanos em geral, na Terra, mas apenas 1/3 das águas do mar vai ser atingida, e também das criaturas. Ele fala também 1/3 das frotas
de navios vai ser atingida também. Então aí você já percebe que muitas pessoas vão morrer nesse momento, que o comércio, né, vai virar um caos. Nós vemos que hoje, entre as nações, há o transporte marítimo, né, de alimento, e, enfim, tantas coisas, e 1/3 de toda a frota mundial vai ser atingido e realmente vai começar um caos geral aos olhos humanos, mas Deus continua no controle, né? A gente vai ver um pouco mais à frente que Deus selou o seu povo e mesmo nesse período, né, de tanta aflição, nós estaremos seguros no Senhor, né? Eu falo nós, a igreja que estiver presente nesse tempo. Nossos amigos pré-tribulacionistas aí nos desculpem, né? Eu sei que vocês creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, mas à luz do texto bíblico, né, a gente vê o povo de Deus vivendo esse período aqui e a gente não pode deixar de falar, né, porque eles estão presentes aqui e pelo contexto bíblico a gente vê que Deus nunca nos livrou da tribulação, mas Ele prometeu estar presente conosco na tribulação. Então eu creio que os crentes que vivenciarem esse tempo, né, será um tempo difícil, mas eles têm a certeza que o Senhor está com eles aqui. Amém? Então, algo como um meteoro cai sobre a terra e as águas do mar são atingidas. Então nós já temos problemas na vegetação, fumaça, fogo, falta de alimento. Agora nós temos problemas no mar, falta de peixes, falta do comércio e a coisa vai só se agravando. Como eu disse no início, as 4 primeiras trombetas vão atingir a terra, né? E as 3 últimas trombetas vão atingir diretamente o homem, né? O ser humano. Então vamos conhecer a próxima trombeta. Acompanhe aí do 8 ao 11, capítulo 8, do 10 ao 11. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. Então essa terceira trombeta é tocada e quem é atingido agora são os rios e fontes de água doce. Então, queridos, imagine a situação na terra nesse período. As florestas, o mar e agora a fonte de água doce. Você deve ter acompanhado aquela greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, quando faltou petróleo, né, faltou gasolina nos postos, o caos que ficou aqui o país. Você imagine com falta de água, né? Certamente isso vai gerar muitos problemas, inclusive guerra entre os países em busca da água. E essa palavra absinto, ela se remete a uma planta amarga, muito conhecida naquela região, né, da Palestina, e que também faz uma bebida forte, né, uma bebida amarga, uma bebida alcoólica que muitos conhecem, né, tem esse próprio nome, absinto. E essa palavra, lá no grego, ela quer dizer intragável. Então, isso quer dizer que as águas, né, vão estar intragáveis, né, para se beber 1/3 das águas, né, das águas doces, e muitas pessoas vão morrer por causa disso. Então, aí a gente já começa a ver que pessoas começam a morrer, né, pelos acidentes naturais, pela falta de água, pela queima das florestas, e o caos ele só vai aumentando. Essa palavra também, absinto, foi usada muito pelo profeta Jeremias, né, conhecido como profeta chorão, e ela simboliza, traz essa coisa da tristeza, né, é um sinônimo de tristeza, de abatimento. Então, todas as vezes que o profeta revelava a vontade de Deus para o povo e sabia que Deus, né, ia castigar o povo, ele citava, né, essa palavra que demonstrava a tristeza do seu coração pela desobediência do povo e por o povo não se arrepender e Deus precisar derramar os seus julgamentos. Vamos caminhando então para a próxima trombeta. Vamos ver a 4ª trombeta. Essa 4ª trombeta ela é paralela também a um julgamento de umas pragas do Egito, né, a 9ª praga do Egito. Então vamos ver aí, o texto é o 8:12.
O quarto anjo tocou sua trombeta e foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Então olhei, no versículo 13 a gente vai ter um interlúdio aí, vamos ficar nesse texto aqui por enquanto. Então a gente vê que aí a escuridão atingiu parte do dia e da noite. Então, da mesma forma que a floresta, o mar, as águas doces, 1/3 dos astros foi atingido de forma que eles já não produziam a luz normal, né? O sol, a lua, as estrelas, enfim. A terra agora se encontra numa escuridão. Não só uma escuridão espiritual, mas também uma escuridão física. A gente vai ver que após essa praga, o toque dessa trombeta, o texto vai dizer que passou uma águia pelo céu, ali no versículo 13. Diz o seguinte: então olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, 4 trombetas foram tocadas, atingiram o planeta, e agora mais 3, piores ainda, vão ser tocadas e vão atingir agora o ser humano, né? E alguns comentaristas dizem que essa águia se remete àquele ser vivente que tinha aparência de águia, né? A gente vê isso aí lá em Apocalipse 4, 7 e 8, um dos seres viventes tinha aparência de águia. Então, ele anunciando, né, esses 3 ais, que é uma expressão de horror pelas coisas que vão acontecer daqui para diante, né? O julgamento ele só está se acirrando. Então, quando ele fala dos habitantes da terra, ali a tradução tem o sentido seguinte, que ele está falando sobre os que vivem para a terra e para as coisas da terra, ou seja, os que vivem para o mundo e para as coisas do mundo, o ímpio, aquele que não recebeu Jesus. Então, a gente vai ver depois, até o final, que Deus selou os seus nesse tempo, de forma que essas pragas elas não vão atingi-los, né? De alguma forma Deus vai preservar o seu povo, porque Ele tem uma missão para a igreja nesse tempo, e a missão é a anunciação do Evangelho. Nesse tempo vai haver muita religiosidade, mas muita religiosidade falsa. A gente vai ver aqui que eles adorarão demônios, ídolos e tantas coisas, e é urgente que a igreja nesse tempo ela se ocupe de pregar o Evangelho com ousadia. Ok? Então, dá esse breve intervalo, depois da 4ª trombeta, a terra foi atingida tremendamente na sua vegetação, mar, fontes de água doce, e a gente vê os astros também foram afetados, e agora essa figura dessa águia anuncia esse último horror que vai ser lançado por essas 3 trombetas. Vamos então para a próxima. Vamos conhecer a 5ª trombeta. O texto é longo, vai de 1 a 12, mas eu acho interessante ler porque ele tem muitas informações aqui importantes, tá bom? Então diz o seguinte: o 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, interessante aqui, queridos, João viu uma estrela que havia caído. Então, os comentaristas creem que ele se refere a Satanás. A estrela, né, toda vez que o Apocalipse trata de estrela, ele está falando de um ser espiritual, né, de um anjo. Ou um anjo de Deus, ou um anjo do inimigo. Então, aqui eles remetem isso à figura de Satanás. E, como eu já tenho dito, né, desde os 7 selos, Deus continua no controle. Foi dada a chave do abismo para ele. Ele não tinha essa chave, ele não tinha esse poder. Mas, por esse tempo, coube a Deus dar essa chave para ele, porque havia um propósito. No 2, quando ela, né, a estrela, o Satanás, abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como dos escorpiões da terra. Então, algumas pessoas pensam, poxa, vai ter uma praga de gafanhotos, olha, está acontecendo isso aqui, está perto do Brasil, né? Esse texto ele não se refere literalmente a gafanhotos, né? Essa é uma figura, porque o gafanhoto ele tem
essa questão da destruição. Por onde eles passam, eles destroem tudo. Na verdade, aqui ele trata de demônios que foram libertos nesse tempo e que vão assolar a terra, e aqui a palavra compara eles a gafanhotos. Nós vamos ver aqui no seguir do texto que ele faz uma diferenciação, né? Coisas que os gafanhotos fazem e que os demônios aqui não fazem, né? Há uma diferença entre eles e os gafanhotos, dando a entender para nós que não são gafanhotos literalmente, mas sim demônios. No 3, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado o poder como o do escorpião da terra. 4, a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra e nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Então, veja, gafanhotos que não comem folhas, árvores, então esses gafanhotos não foi permitido a eles tocarem na vegetação. Então, a esses demônios, eles foram enviados para atormentar os homens. Será um tempo de muita dor, de muita perseguição da igreja, e ele fala aqui que os selados não serão tocados. Aí você pode perguntar, pastor, mas que selo é esse? Né? É o selo do Espírito Santo, meu irmão. É o selo que só tem aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você não precisa ficar procurando aí, o selo vai ser na testa, vai ser aonde? Não, o selo de Deus ele está no seu coração. No momento que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus vem habitar em você, e esses gafanhotos, esses demônios, eles receberam o discernimento para conhecer aqueles que são selados por Deus pela presença do Espírito Santo. Foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. 5 meses é o tempo de duração da vida do gafanhoto, né, normalmente. Então, aqui ele compara, dizendo que esses demônios eles vão atuar na terra por um tempo determinado. Tá? Não vamos entender aqui esses 5 meses literalmente, mas será um tempo breve, determinado, onde eles vão assolar os homens, vão atormentar os homens. Mas aqueles que têm o selo de Deus, né, eles não vão ser atingidos. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Que coisa terrível, né, irmãos? Então, com tanto sofrimento, os homens vão tentar tirar suas vidas, mas o texto aqui fala que eles não vão conseguir, né? E terão que passar por essa provação. No 7, os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Aqui João faz uma comparação aí com um exército, né? Provavelmente com o exército romano. As vestimentas dele, a coroa que os imperadores usavam, né? Então ele faz essa comparação, porque essa horda demoníaca é como um exército assolando a terra. No 8, tinham cabelos como o de mulher e dentes como os de leão, mostrando a ferocidade com que esses demônios vão atacar a humanidade. 9, tinham couraças como couraças de ferro e o som de suas asas era como o de muitas carruagens e de cavalos correndo para o combate, ainda nessa imagem de guerra. No 10, tinham caudas como ferrões, semelhantes à dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. No 11, tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, como a gente havia falado, quem conhece aí, né, já estudou alguma coisa sobre gafanhotos, sabe que eles não têm um líder, eles não têm um rei. Mas esses gafanhotos aqui, que são demônios, eles têm um rei. E o rei deles é Satanás. Esse nome, né, em hebraico e em grego, ele significa destruidor, né? Uma das coisas que se refere a Satanás, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o destruidor. No 12, o primeiro ai já passou, e depois disso, 2 ais ainda virão. Então, nessa 5ª trombeta, o primeiro ai, o primeiro grito de horror, uma legião de demônios assola a terra, oprime os homens, depressão, doenças emocionais. Essa fumaça representa essa escuridão que a humanidade vai estar inserida, mas
mesmo ainda nesse momento, a graça de Deus, a maravilhosa graça, por meio da sua igreja aqui presente, vai estar pregando o Evangelho, né? E vai estar ainda fazendo com que esse mundo ainda persista, porque apesar de toda essa tragédia, Deus ainda está prorrogando a sua misericórdia para que algumas pessoas ainda sejam salvas. Vamos então agora para a sexta trombeta. Essa praga da quinta trombeta, ela se compara lá com o Velho Testamento com a oitava praga, tá? É uma nuvem destruidora de gafanhotos, isso está lá em Êxodo 10, de 1 a 20. Como eu falei, né, essa correlação entre as trombetas e as pragas lá do Egito. Vamos para a próxima. Vamos conhecer então a sexta trombeta. O texto é Apocalipse 9, de 13 a 21. Vamos ler. O sexto anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. O rio Eufrates, ele tem um simbolismo, ele fica na parte oriental, tanto do Império Romano, como também de Israel. Então, ali era uma fronteira natural que separava das nações inimigas, como a Síria, como a Babilônia, e o Eufrates sempre foi considerado essa barreira natural. E quando Deus fala que traria esses povos para castigar Israel, ele usa essa figura do Eufrates transbordando. Então, trazendo aqui para o Apocalipse, né, agora falando uma questão espiritual, esse Eufrates é como uma barreira espiritual que Deus criou, esses anjos, quatro anjos presos por um tempo determinado. Agora Deus então tira essa barreira e esses anjos são soltos. Então vamos ver aí. No 14, a qual dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia e mês e ano, foram soltos a fim de matar a terça parte dos homens. Então, como eu falei, as quatro primeiras trombetas atingiram a terra e agora as três últimas vão atingir os homens. Nós vimos na quinta, né, essa horda demoníaca atormentando os homens. Agora nós vemos esses quatro anjos que foram libertos e eles vão matar a terça parte dos homens. Esse é chamado aí o segundo ai. Agora vai aparecer também a figura das duas testemunhas, nós vamos ver aqui mais à frente. 16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que ouvi. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Figuras de uma tropa de guerra, né? Então, contextualizando aí para o nosso tempo, helicópteros, tanques, foguetes, toda sorte de material bélico, né? João descreveu com essas figuras. 18. A terça parte dos homens foi morta por essas três pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que lhes saíam da boca. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeças como as quais causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, como eu disse, queridos, vai ser um tempo na terra de muita religiosidade, mas muitas religiões falsas que não levam a Deus. Mas mesmo com toda essa praga, né, com toda essa ira de Deus sendo manifesta, eles ainda não se entregaram a Jesus, eles endureceram seu coração, eles não se arrependeram. No 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, como eu comentei, né? Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias.
Essa palavra feitiçarias, lá no grego, ela é farmáquia, e ela se remete a drogas. Então, uma sociedade corrompida pelo narcotráfico, pelas drogas, religiões místicas, onde as pessoas vão usar drogas, né, para atingir esse nirvana, né, essa êxtase espiritual, e religiões que não levam a Cristo, religiões falsas. E é nesse contexto que a igreja perseguida vai estar ali falando do Evangelho da Graça. Continuando no 21 aqui, feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Nesse tempo, queridos, falta de alimento, escassez de água, tantos problemas acontecendo na terra, haverá saques, a sociedade ela vai estar muito conturbada. Então, há realmente daqueles que vão estar aqui nesse tempo, mas a certeza que temos é que a igreja de Jesus, que passar por esse tempo, ela vai estar com ele, vai estar protegida, e ele vai fazer com que essa igreja passe por esse tempo até que ela seja glorificada. Então aqui a gente encerra a sexta trombeta. Esse é o segundo ai. Então já vimos aí 4 trombetas atingindo a terra, abalando as estruturas, né, da humanidade, né, o nosso lar, a nossa terra. Agora os astros, a natureza, enfim, está conturbada. Depois Deus lança agora, nas 3 últimas, sobre os homens, vimos aí a quinta e a sexta, e o desfecho final acontece na 7ª trombeta, né, quando será a volta de Cristo, o juízo final. Mas como aconteceu lá nos 7 selos, a gente vê que entre o 6º selo e o 7º selo houve um intervalo ali de tempo, né? Houve o silêncio no céu. Aqui, da mesma forma, há um interlúdio, há uma parada. E nesse interlúdio, que vai do capítulo 10 até o 11, versículo 14, nós vamos ver que algumas figuras vão aparecer, e com certeza quando você lê na sua casa, você vai ter dúvida, e eu vou procurar explicar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos passar para o próximo slide aí. Nesse interlúdio, a gente vai ver essa figura do anjo forte, tá? Então, começando a ler lá no 10:1, ele vai dizer o seguinte: então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Então, a pergunta, né? Quem é esse anjo forte? Nós vamos ver que vai ter 3 relatos desse anjo aí, né? A primeira ali a gente vê lá em Apocalipse 5:2 e a outra em Apocalipse 18:1. Nós vimos aqui em 10:1 também a outra citação. Então, essas 3 vezes ele é citado aí. A gente pode destacar aqui o aspecto desse anjo, ele se assemelha muito com o de Jesus. A gente vê em outras narrativas aí, esse arco-íris, né? Essas características desse anjo remetendo a Jesus. Mas os comentaristas dizem que não, que esse anjo é um enviado, né? Um mensageiro, e que era um anjo que estava na presença do Pai e do Filho, e aí ele traz essa conotação de quem estava diante do trono, né? O arco-íris ali sobre o trono é o símbolo da aliança que Deus fez com o homem, né? Lá em Noé, e Deus ele confirmará, né? Ele honrará a sua aliança. Então, mesmo nesse tempo de ira, a graça de Deus ainda está sendo derramada. Aspectos de proteção do povo de Deus. Esse anjo, ele demonstra essa presença de Deus entre os homens. Apesar de estar acontecendo tudo isso na terra, a igreja ainda está segura, ela está protegida. Como eu disse, né? Deus não nos livra de passar pela provação, pela aflição, pela perseguição, mas Ele passa por ela conosco, e a gente pode estar seguro nisso. Uma outra coisa que a gente pode destacar, né? Esse arco-íris como símbolo da aliança com Noé aponta para a sua maravilhosa graça e misericórdia. Então, Deus não tirou a sua graça ainda em misericórdia. Mesmo nesse final dos tempos, onde todas essas coisas estão acontecendo, a graça dele ainda contempla a humanidade. Vejam que ele limitou a destruição a uma terça parte. Então, ainda há possibilidades de sobrevivência, mas a gente vê aqui no texto que, infelizmente, mesmo diante de todo esse panorama, eles não se arrependeram. Mas a graça de Deus ainda permanece até o último momento. Então, quem é o anjo forte, né? Esse anjo forte
esse anjo enviado por Deus para anunciar, né, a João que, apesar de todo o caos que está sobre a terra, Deus está presente, a graça dele continua a agir e a igreja, aqueles que são selados, serão preservados. Vamos seguir. Uma outra figura que aparece aí é a dos 7 trovões. Então, muitas pessoas perguntando, né? O que são esses 7 trovões? Então, a gente vê aí, ó, trovões no Apocalipse estão associados à ira de Deus. Então, você vai ver isso lá em Apocalipse 8, 5, no 11, 19, no 16, 18. Então, quando se fala em trovões ali, é um momento que Deus se levanta para aplicar a justiça, certo? Então, por que 7 trovões? O número 7, como a gente sabe, ele é o número da completude, né? Então, o juízo de Deus, agora na sétima trombeta, ele está se completando. Esse é o momento final da história e ali Deus está derramando a sua justiça. A partir daí só virão as taças, que vai ser a consumação. A gente vê que quando a 7ª trombeta tocar, haverá um intervalo de tempo, não é instantaneamente a volta de Cristo, né? Haverão as 7 taças ainda. Mesmo nesse momento, a graça de Deus está sendo derramada. Então, os 7 trovões são essas vozes que vêm do trono, né? A voz do Pai, do Filho, revelando a João coisas que ele fala que João não deveria escrever. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, você pode acompanhar aí, é provável que estes 7 trovões fossem revelações, essas vozes, de como Deus derramará o seu juízo em toda a plenitude. Da mesma maneira que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Por algum motivo especial, Deus proíbe João de incluir essa revelação no Apocalipse, provavelmente para selar o tempo dos acontecimentos. Como a gente vai ver lá em Apocalipse 10:6, ele vai falar, olha, ainda espere mais um pouco, né? Não vai ser agora. Então, estamos aí caminhando para a 7ª trombeta, mas isso levará algum tempo até que Jesus volte e chame a sua igreja, né, para estar com ele. Ok? Então, esses são os 7 trovões. Outra figura que aparece nesse interlúdio, até a 7ª trombeta, é o livrinho que está na mão do anjo. Então, o que será, né, esse livrinho? A gente vê lá nos 7 selos que João se entristece, ele chora, porque não havia ninguém que pudesse abrir os selos, e aí ele é consolado dizendo, o cordeiro foi achado capaz de abrir os selos. Esse livrinho ele está relacionado com aquele livro. Então, aquele livro é o livro da história da humanidade, que está na mão de Cristo, né? Ele tem a história da humanidade nas suas mãos, a história da igreja, e esse livrinho representa as últimas revelações, né? As quais Deus fala, olha, João, não escreve. Então, ali ele está preservando, e aí a gente aprende uma coisa. Às vezes a gente quer decifrar cada letra da Escritura, mas a gente tem que entender que nem tudo foi revelado. E algumas coisas estão guardadas para aquele tempo, quando estaremos com Cristo, onde a gente vai ser completamente esclarecido. Então, o que é esse livrinho? Esse livrinho é a palavra de Deus. A igreja que viver nessa época, ela vai pregar essa palavra. E ela precisa pregar essa palavra que é ousadia. Então, não é mais um tempo, meus queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo, para você ser um crente nominal, para você ir na igreja, frequentar cultos, participar de atividades, sem ter tido uma transformação genuína. Então, quando ele fala que quando João comesse aquele livro, né, ele seria doce na sua boca e amargo no seu estômago, ele está dizendo o seguinte, o Evangelho, quando a gente recebe, é doce, porque ele traz boas novas para a nossa vida, né? Somos agora salvos em Cristo, temos a certeza que um dia estaremos com Ele, mas Ele traz o amargor de viver em sociedade quando somos perseguidos, rejeitados, né? Aqui no Brasil nós temos uma certa liberdade religiosa, mas quantos de nós já não foi discriminado por crer em Jesus Cristo? Na faculdade, no trabalho, na nossa própria família. Esse é o amargor que você experimenta quando você come a palavra de Deus, quando você vive essa palavra. E a gente vê aí que a palavra de Deus ela foi várias vezes comparada com alimento. Veja aí, nesse slide que a gente está mostrando para você,
como pão, Mateus 4:4, leite, 1 Pedro 2:2, como carne, 1 Coríntios 3:1-2 e mel, Salmo 119, 103. Então, os profetas Jeremias e Ezequiel, eles sabiam o que significa comer a palavra, porque antes deles irem pregar, a orientação para eles foi essa. Então, comer a palavra, né, de Deus, que é o livrinho, significa você entronizar essa palavra, ela tem que fazer parte de você, de forma que as pessoas olhem para você e o que você fala condiz com aquilo que você vive. Então, como eu disse, esse tempo, quem for um crente nominal, uma pessoa que simplesmente foi um religioso, mas nunca recebeu de fato Jesus como Senhor e Salvador, ele não vai permanecer. Então, só os selados, aqueles que entronizaram a palavra de Deus e que estão dispostos a morrer por essa palavra, eles vão estar aptos para atravessar por esse tempo, porque será um tempo de lutas, um tempo difícil. Então, o que é o livrinho? É a palavra de Deus. E eu achei bem legal essa citação de Wisby, aí no fim, ele diz o seguinte: ai do pregador ou mestre que apenas repete a palavra de Deus sem encarná-la, torná-la uma parte viva do próprio ser. Porque essa pessoa simplesmente vai ser desmascarada, não vai ter a força interior para resistir nesse dia difícil. Então, nós como crentes em Jesus, nós não podemos só pregar a palavra, falar da palavra. O mais importante é que nós vivamos essa palavra. Isso significa comer. Alguém disse, né? Não adianta você ler a Bíblia. A Bíblia precisa ler você. Então, precisamos viver aquilo que a gente prega. Indo adiante, ainda nessa fase de interlúdio, antes de chegarmos na última trombeta, aparece a figura das duas testemunhas. Então, muita gente pergunta e diz, não, as duas testemunhas são esse, são aquele, né? Mas o que são de fato essas duas testemunhas? Então, a visão de Zacarias, capítulo 4, 2-6, ele vai falar dessas testemunhas, né? das videiras. Leia aí, a visão é fundamentada em Zacarias 4, 2-6. Ali o candelabro é o templo e as duas oliveiras são Josué e o sumo sacerdote Zorobabel. Não, Josué é o sumo sacerdote e Zorobabel o governador. Então, nessa narrativa aí do Velho Testamento, as pessoas olham e acham a semelhança e falam, não, então essas duas testemunhas lá de Apocalipse são Josué e Zorobabel, né? Outros vão dizer que é Moisés e Elias, porque lá em em Apocalipse 11:6, vocês vão ver que o que essas duas testemunhas fazem parece muito com o que Elias e Moisés fizeram. Então eles falam, não, essas duas testemunhas é Elias e Moisés. Outros vão dizer, não, é Elias e Enoque, porque eles não passaram pela morte, então eles foram preservados para esse momento da história. E assim há muitas, né, indagações sobre quem seriam. Eu prefiro pensar, pelo contexto bíblico, que essas duas testemunhas, até baseado em Elias e Moisés, que também tiveram lá na transfiguração de Cristo, representando a lei e os profetas, que representa a igreja. Aí, por que duas testemunhas? Lembra quando Jesus enviou os seus discípulos e mandou irem de dois em dois? Porque para algo ter validade naquela época, precisava ter duas testemunhas. Então, se algo fosse dito na presença de duas testemunhas, aquilo tinha validade. Duas testemunhas no Apocalipse. Pelo meu entendimento, né, pelo que eu colhi, que eu estudei, eles vão representar o testemunho da igreja. Então, ali as duas testemunhas vão estar representando a igreja de Cristo, que vai ser perseguida pelo anticristo. Deus vai permitir que o anticristo se sobreponha sobre a igreja e vai parecer que a igreja sumiu, que ela foi vencida. E aí ele fala aí da morte, né, das duas testemunhas, que elas vão ficar em praça pública ali 3 dias e meio. Só que depois Deus vai ressuscitá-los. E ali eu creio que é a ressurreição da igreja, e todos vão ver, né? Aquela igreja que a gente pensou ter vencido, e o texto diz aqui que eles vão até comemorar, né, a morte das testemunhas. Então, a igreja nessa época, queridos, ela vai incomodar, porque o mundo vai estar tão corrompido que a divulgação da verdade vai constranger os homens, eles não querem mais ouvir a verdade, e eles vão perseguir a igreja, vão tentar destruir a igreja. Mas quando eles acharem que a igreja foi destruída, então Deus vem e ressuscita a sua igreja para reinar eternamente com Ele. E ali
Satanás é vencido, o anticristo, o falso profeta. Então, as duas testemunhas simbolizam o papel da igreja, né? Esse ministério da igreja de pregar o evangelho. Eu penso dessa forma, eu sei que há muitas visões sobre isso aí, mas eu gostaria que você refletisse sobre essa possibilidade também, tá bom? Ok, então estamos chegando agora na última trombeta, ok? O texto, Apocalipse 11, de 15 a 19. Nós vimos esse interlúdio, onde vimos essas figuras que aparecem ali, né? O anjo forte, o livrinho, os 7 trovões, as duas testemunhas. Espero que você tenha sido um pouco mais esclarecido sobre o que significa cada um deles. De qualquer forma, como eu disse no início da aula, na inscrição do vídeo está aí a apostila, você pode ler, consultá-la, está bem completa, tá? A apostila para essa parte aí do estudo, tá? Desse capítulo 8 até o 11. Então você vai ter a oportunidade aí de ver os detalhes, inclusive os textos bíblicos, ok? E por fim, queridos, a 7ª trombeta. Esse é o terceiro ai, né? Essa terceira trombeta também atinge a humanidade. Vamos ler, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, do capítulo 11, do 15 ao 19. O 7º anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes, que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa aos seus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Então aqui a gente vê, né, o fim do tempo realmente. Cessa-se então o tempo da graça, a igreja é arrebatada e agora ela vai reinar eternamente com Deus. Nesse tempo, queridos, né, até o toque da última trombeta, vejam que Deus, na sua maravilhosa graça, deu oportunidade aos homens de se converterem. O evangelho foi pregado, mas o texto diz que eles endureceram o seu coração. Eu te pergunto, né, será que você vê alguma semelhança com o tempo que a gente está vivendo hoje? Como o evangelho tem sido pregado, né, pela mídia, televisão em geral, né, as igrejas, enfim, todos os lugares que nós vamos tem alguém pregando, falando, mas nós vemos uma geração com o coração endurecido também. Mas hoje é o dia aceitável ao Senhor, né? Você que está aí na sua casa nos assistindo e ouviu essa mensagem, não é uma mensagem para te apavorar, mas te dar esperança, porque se você é a igreja de Jesus, você estará com Ele, né? E Ele está conosco, passando pelas tribulações, Ele está conosco passando por essa pandemia, nós não estamos sozinhos, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Romanos 8, 28 vai dizer isso. Então nós podemos ter a certeza que Deus está no controle de tudo. Como nós vimos lá nos 7 selos, Ele está sentado no alto sublime trono, Ele tem o controle da história nas suas mãos. Então, nesse momento, eu gostaria que você refletisse sobre como tem andado a sua vida, sobre todo esse ensino, né? O que Ele fala para você. Talvez você esteja longe da igreja, se decepcionou com alguma coisa e Deus está te chamando para voltar, né? Urge que nós nos voltemos para o Senhor, urge que a gente entregue nossas vidas a Ele, que a gente, como o livrinho, coma essa palavra, né? E viva essa palavra, para que quando a gente pregar, ela tenha coerência. Eu creio que o que afasta mais as pessoas do Evangelho hoje é o fato de pregarmos uma coisa e fazermos outra, e as pessoas se chocam com isso, e o Evangelho perde a credibilidade, mas Deus está procurando
adoradores que o adorem em espírito e verdade. E Ele está chamando está chamando você para ser esse verdadeiro adorador. Então, nesse momento, eu queria convidar você para fechar os seus olhos, para orar comigo. Nós já estamos encerrando a nossa aula. E eu gostaria que, se você nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus, que você repetisse essa oração comigo agora. E se você já recebeu Jesus, mas estava frio, estava distante, que você ore para que Ele renove aquele ardor que você tinha pelo Evangelho, aquele primeiro amor, e que você retorne para os braços do Pai. Tá bom? Feche seus olhos então aí, vamos orar juntos, e você pode ter a oportunidade agora de entregar a sua vida para Jesus. Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço por mais essa oportunidade, Pai, de pregar a Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que tem o poder de transformar vidas. Pai, o Senhor tem o controle da história da humanidade nas Suas mãos. E o Senhor tem dado, Senhor Deus, toda a oportunidade para que entreguemos nossas vidas a Ti. Mas muitas vezes, Pai, estamos tão presos ao mundo, com o coração tão endurecido, que temos resistido. Mas hoje, eu te peço que Teu Santo Espírito bata as portas dos nossos corações, Senhor, e encontre morada nas nossas vidas. Visita, Pai, cada lar desses queridos que estão assistindo essa aula, Pai, para que eles possam, nesse momento, decidir entregar suas vidas e convidar o Senhor para ser Senhor e Salvador de suas vidas. Que eles possam fazer essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de Ti. E nesse momento, eu quero entregar a minha vida e Te convidar para que o Senhor seja Senhor e Salvador da minha vida. Para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, de onde ninguém pode apagar. Espírito Santo de Deus, me convence do pecado, da justiça e do juízo. E me lava com Teu sangue precioso, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida a Ti, para que naquele dia eu possa estar de pé na Tua presença, me alegrando, me regozijando pela Tua volta, e não com medo e não escondido. Pai amado, faz uma obra na minha vida e no meu lar, salva a minha família. Que a Tua palavra, Pai, possa entrar na minha mente, no meu coração, e fazer morada e trazer transformação. É que eu te peço, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, se você fez essa oração, se você nunca tinha entregado sua vida para Jesus, saiba que no mundo espiritual algo acontece quando você faz essa declaração, e você pode ter certeza que nesse momento o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida e que Ele vai morar aí para sempre. E agora você precisa procurar ajuda, né? Servos de Deus, servas de Deus para caminhar com você, para te ensinar a palavra. E nós aqui, Igreja Batista Memorial, estamos à sua disposição. Você pode entrar em contato e a gente vai ter o maior prazer de te ensinar a palavra, de fazer um discipulado com você, na sua casa, tá? Quando acabar essa pandemia. Mas enquanto isso, nós podemos fazer, né, pelo telefone, por mídia. Mas você pode entrar em contato conosco que a gente quer te ajudar nessa caminhada, tá certo? Encerrando aí, tem mais um slide. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os capítulos 12 ao 14, tá? Então você não pode perder. Nós vamos falar sobre a mulher e o dragão, o grande conflito, as duas bestas e os 144 mil. Então não perca, coloca na sua agenda aí, domingo, 9 horas da manhã, para você estar conosco aqui na Escola Bíblica e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Muito obrigado aí pela sua presença, por estar nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e um grande abraço para vocês. Estamos juntos. Tchau.